Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. No vídeo de hoje, vamos comentar um pouco sobre as partidas das nossas equipes do interior no fim de semana. Tivemos Série A, tivemos Copa FGF e Terceirona Gaúcha. Também passaram alguns jogos que vão acontecer na quarta-feira. Vamos começar comentando um pouco sobre os jogos da Copa FGF. Nós tivemos duas partidas no fim de semana. Nós estamos indo para a parte final da competição, as últimas rodadas. Agora, cada partida é muito decisiva, cada ponto é decisivo, porque está muito perto de encerrar a primeira fase. E aí tem aquela questão, são 6 equipes que classificam, das 8 que participam, mas apenas 2 classificam diretamente para a semifinal. As outras 4 vão fazer um playoff anterior para definir as 2 que fecham a semifinal. Então, por isso é tão importante, para tentar ficar entre os 2 primeiros e ter 2 partidas a menos para fazer, consequentemente mais tempo para se preparar, mais tempo para treinar. Então, a gente teve o Esportivo enfrentando a equipe do Juventude Sub-20. O Juventude vem nas últimas partidas melhorando o seu futebol, mas não está sendo o suficiente para segurar resultados. Por exemplo, saiu vencendo o Esportivo, mas depois, até pela juventude dos meninos do Sub-20 do Juventude, né? E a experiência, os atletas do Esportivo, o Esportivo foi controlando, foi dominando o jogo e fez o 3-1, conseguiu a vitória, se estabeleceu ali com 11 pontos, entrou na briga pelas 2 primeiras vagas, que agora emparelhou bastante essa questão com os jogos desse final de semana, e as equipes que não jogaram, que folgaram também. Então nós temos aí 4 equipes na briga por essas 2 vagas. O grande jogo da Copinha, na primeira fase total e desta rodada, foi o clássico Brapel, Brasil e Pelotas no Bento Freitas. O Brasil fez muita promoção de ingresso, chamou a torcida durante toda a semana e levou mais de 6.000 pessoas. O estádio hoje tem liberação para cerca de 10.000, um pouco menos, e eles conseguiram colocar mais de 6.500 pessoas. Então, um bom público, até pela questão, né, das equipes de Pelotas estar na segunda divisão, terem sido rebaixados no Gauchão, estarem disputando apenas a Copinha. Só que a torcida do Brasil também tem as alegrias, né, de nesse momento ter vaga na Série D do próximo ano, que conseguiu através do aumento da competição, e também o clube ter se transformado em SAF agora há pouco e vai sabendo que vai receber investimentos para as competições do próximo ano. E aí o Brasil saiu vencendo, o Brasil controlava o jogo, primeiro tempo, no início do segundo tempo também. O Pelotas teve um jogador expulso no final do primeiro tempo que prejudicou naquele momento, e no início do segundo tempo, que um jogador a menos na casa do adversário, sendo um clássico, é muito complicado. Mas o Pelotas se portou muito bem com a organização do treinador, a conversa com os atletas, e o Pelotas no segundo tempo conseguiu buscar o empate, que é um grande resultado para o Pelotas, porque é fora de casa, no grande clássico da cidade. O jogo acabou 1-1, Pelotas foi a 13 pontos, segue na liderança. O Brasil foi a 12, segue em segundo. E aí temos o Esportivo e o Gaúcho, ali na faixa dos 11. Por isso que eu disse que tem 4 equipes na briga.
que é 2 pontos que separam o líder do quarto colocado. Então vamos ver como é que vai seguir essa luta por essas vagas. Nesse meio de semana, nessa quarta-feira, 19 horas, nós teremos uma partida. Nós teremos Aimoré e Internacional Sub-20. É mais um jogo aí que briga por vaga. Por quê? Porque o Aimoré hoje é quinto, ele está um pouco afastado da briga pelas primeiras vagas. Ele tem 7 pontos, mas se ele vence esse jogo, ele vai a 10. E praticamente se garante entre os 6. E o Inter tem a briga, o Inter Sub-20 e o Juventude Sub-20 tem a briga entre eles, porque apenas um deles vai conseguir a vaga entre os 6. Uma das duas equipes Sub-20 vai ficar fora. Que nós temos 8 equipes e 6 vagas. O São Gabriel está eliminado. Então nós temos 7 equipes para 6 vagas e a briga vai ficar entre eles, o Inter Sub-20 e o Juventude Sub-20. Então essa partida é importante para os dois, porque o Aimoré pode vencer e se consolidar entre os 6, e o Inter, se vencer, abre uma boa vantagem, também praticamente se garante em relação ao Juventude. Pela terceirona, nós tínhamos 2 partidas no final de semana, mas a partida entre Novo Horizonte e Clube 1992 foi adiada e até o momento não temos mais informações o porquê disso, o que aconteceu. Vamos seguir buscando entender e qualquer novidade trago nos próximos conteúdos o que ocorreu para o adiamento dessa partida. No outro jogo que ocorreu foi o grande jogo daquele grupo, porque era o líder absoluto Guarani, depois da sua folga, Guarani de Venâncio, enfrentando a Nova Prata, que havia vencido as 2 últimas partidas e vinha se aproximando bem da segunda vaga. E aí o Guarani jogou em casa. Desde o início controlou o jogo, o Nova Prata teve suas oportunidades, buscou as suas chances, criou chances, mas não conseguiu converter em gols. E o Guarani venceu por 1-0, conseguiu fazer um gol. Também foi mais complicada essa partida, até pelo adversário mais qualificado, que o Nova Prata mostra ser. Então nós tivemos 1-0 apenas o Guarani, mas o Guarani venceu, garantiu a classificação, e agora fica a briga da segunda vaga, que o Nova Prata pode também confirmar logo em seguida. Também temos temos poucos jogos ainda para fechar essa primeira fase da terceirona. E nesse meio de semana, na quarta-feira, 15 horas, 2 jogos nós teremos pela terceirona também. Nós teremos Apafute de Caxias, que não jogou no final de semana. A Apafute enfrenta o Guarani e a Apafute enfrenta o Novo Horizonte e o Clube 1992 de Carazinho enfrenta o Guarani em Carazinho. A princípio, essa partida está confirmada para 1992 e Guarani em Carazinho, 15 horas dessa quarta-feira, e Apafute e Novo Horizonte em Caxias. Sobre terceirona e copinha, foram esses os jogos e teremos esses jogos que já passei aqui nesse meio de semana. E agora vamos falar um pouco sobre o Juventude, que foi derrotado mais uma vez, recebeu o Palmeiras no último domingo. Um jogo que era esperado, muito complicado, porque a equipe do Palmeiras é uma grande equipe, né? Grandes jogadores, um grupo muito forte, trabalho consolidado. A Juventude precisava muito de resultado. A Juventude fez um primeiro tempo onde
suportou a pressão do Palmeiras, mas não conseguiu criar muita coisa no primeiro tempo, o Juventude. E aí no finalzinho da primeira etapa, o Juventude acabou sofrendo gol, sofrendo 1-0, e aí isso pode ter também abalado o emocional, né? Porque a equipe já está com uma posição complicada, precisando de pontos, está jogando em casa, a torcida foi mais uma vez, pouco mais de 6 mil pessoas, mas foi para um jogo de domingo 6h30, um público interessante. E no finalzinho do primeiro tempo, 1-0 para o Palmeiras. Depois, no segundo tempo, o Juventude voltou, parece que reenergizado, criou muitas oportunidades. O Palmeiras parece que deu uma recuada, deu uma segurada, porque tinha o resultado. O Juventude criou algumas oportunidades muito boas. O goleiro do Palmeiras foi destaque no segundo tempo, fez 4 ou 5 ótimas defesas, evitando os gols. E o Juventude não conseguiu converter as oportunidades que criou. E depois também cansou, porque pressionou no início do segundo tempo. E acabou que depois, em contra-ataque, o Palmeiras fez o 2-0, consolidou a vitória, fechou o placar. E o 2-0 mantém a Juventude em penúltimo lugar. Agora tem jogos muito importantes, esses últimos 2 jogos antes da data FIFA. O próximo é nessa quarta-feira, 19 horas, em Recife contra o Sport que é lanterna. E depois no final de semana tem mais um jogo fora de casa. O Juventude agora joga 2 fora de casa e precisa, no mínimo, para pensar em se manter, no mínimo uma dessas 2 partidas precisa vencer. Agora, se trouxer 4 pontos, ajuda muito. Então vamos ver como se comporta a Juventude, o que a Juventude consegue fora de casa. São 2 jogos fora. O Sport é o lanterna, mas joga um futebol interessante. Vamos ver se o Juventude consegue neutralizar o Sport nesse jogo. Para ver até o final de semana se o Juventude tem força, né, para se manter, para seguir brigando, para se manter na primeira divisão. Porque dependendo dos resultados, o Juventude vai ficar muito distante da permanência na primeira divisão. Mas também, se os resultados forem interessantes, pode se aproximar de uma saída da zona de rebaixamento. Então, essas 2 próximas partidas são muito importantes para o Juventude definir se tem força para sair ou não dessa briga da zona de rebaixamento. Passamos aqui, fizemos comentários sobre os jogos que aconteceram, já passamos o que nós teríamos nesse meio de semana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, sigam nos acompanhando, deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o nosso conteúdo e até o próximo vídeo.